Mano, beleza? Tudo tranquilo? Sou eu, professor André. Vim trazer mais uma aula para vocês, certo? Essa aula é uma continuação direta da última aula que nós vimos sobre placa tectônica. Então, a aula de hoje vai ser sobre alguns fenômenos que ocorrem por conta do quê? Da interação entre as placas tectônicas. Aí nós temos aqui, vamos falar hoje sobre os terremotos, tsunamis e os vulcões, certo? Antes de a gente começar a falar sobre a aula, peço para vocês que deem um like para vocês no vídeo, certo? E prestem atenção aqui, ó, nessas orientações que eu passo para vocês, todo o primeiro slide da nossa aula, que é o seguinte: essa aula que eu vou apresentar para vocês, completem, acrescentem mais o que? Mais as informações do livro, certo? Porque a aula é um apanhado geral que eu faço do capítulo e transformo em videoaula para vocês. Mas aqui, ó, procurem ver o tema 2, capítulo 2, da página 58 a 72, que tem mais coisas que vocês podem procurar sobre o tema. Beleza? Então vamos começar? Bom, então, dando nosso start aqui, ó, como a gente já viu na última aula, o chão que a gente pisa, ele está em constante movimento. Não é somente o vento que se move, a água que se move, mas o solo também se move. No caso, se move por conta do quê? Das placas tectônicas, que estão em cima do manto da Terra, que é uma parte de rocha derretida, certo? Composta de magma, e essas placas estão flutuando ali. E aí, o que acontece? Volta e meia, essas placas tectônicas, elas podem o quê? Se encontrar, elas podem interagir entre elas, e essa interação vai causar fenômenos naturais como os terremotos, tsunamis e vulcões. O fenômeno natural, pessoal, só esclarecendo, é o quê? É um fenômeno que ocorre sem a ação humana. Tudo é feito pela natureza, certo? Uma tempestade, por exemplo, um furacão, são exemplos de fenômenos naturais que fogem do nosso controle, certo? Então, são coisas que a natureza faz. E aí, ó, vamos lá. Vamos começar falando sobre os terremotos. O que são os terremotos? Os terremotos também são chamados de abalos sísmicos ou, uma linguagem mais técnica, de sismos, simplesmente. São tremores de terra causados por choques de placa tectônica. Então, ou seja, as placas tectônicas, o que vai acontecer? Em algum momento elas vão o quê? Vão acabar se chocando. E esse choque vai gerar os terremotos, certo? E o terremoto, o estrago que ele causa, ele é medido em magnitude. O que é a magnitude do terremoto? Por exemplo, sempre fala assim, no Chile teve um terremoto na escala 6 um terremoto 6 na escala Richter. O que seria isso? Escala Richter é uma unidade de medida para você poder medir o impacto do meteoro, certo? Que vai de 0 a 7, certo? E quem faz essa medição é um aparelho chamado sismógrafo, que vai medir o que? As vibrações que ocorrem na Terra, na crosta terrestre, certo? Então, o que vai acontecer? A magnitude ela vai ser a força liberada pelo terremoto. Mediante o quê? Ao que vai estar acontecendo. E aí o ponto de origem do terremoto a gente vai chamar de epicentro. O epicentro é o quê? É por onde a energia liberada foi dissipada, certo? Então, além do epicentro, você tem um ponto de origem que deu origem ao quê? Ao encontro entre as placas. E aí, esse encontro vai direcionar a energia para um ponto específico na superfície para poder gerar o terremoto, que nós vamos chamar de epicentro, ok? E aí, ó, sempre levando aquela questão, por que o Brasil não tem terremoto, coisa e tal, e até mesmo outros fenômenos que, como a gente vai ver mais à frente, como tsunami e vulcão. Porque é o seguinte, o Brasil, ele é um país que está no meio de uma placa tectônica. Tem a placa da América lá, então o Brasil está bem no meio.
E em meio de placa tectônica não acontece quase nada. É claro que nós temos tremores, mas tremores muito pequenos. Tremores podem estar acontecendo agora, enquanto eu estou dando a aula. Só que eles são tão pequenos que a gente não consegue perceber. Mas já tivemos alguns tremores, por exemplo, há pouco tempo atrás já tivemos um pequeno tremor de terra de 3 a 4 na escala Richter, que deu uma sacudida. Mas não causou tanto estrago assim. Às vezes terremotos em outros lugares, como por exemplo teve um terremoto muito grande no Chile, que foi sentido aqui no Brasil. Tamanho a força desse terremoto, certo? Então, por exemplo, países que estão sempre próximo a beiras de placa tectônica são países que sofrem muito com esses fenômenos naturais, certo? Então nós temos Chile, nós temos Japão, ali o leste asiático, que você tem placas pequenas, então você tem esses países que estão bem próximos de limites de placa, sofrem bastante com terremotos, com tsunamis, com vulcões, certo? E aqui, ó, um esqueminha, deixa eu me mover para cá, pronto. Então aqui você tem duas placas, e aí no caso essas placas fizeram o quê? Qual é o nome desse movimento que a gente fala? Que as placas elas não estão batendo assim, mas elas estão fazendo assim, ó. É um movimento transformante, certo? Então elas estão o quê? Se encostaram, elas estão roçando uma na outra. E aí o que acontece? Um movimento que faz entre uma placa e outra, você vai gerar o quê? Vai gerar onda sísmica. Então esse aqui vai ser o hipocentro, o ponto de origem dessa onda sísmica. E essa onda sísmica ela vai o quê? Ela vai caminhar até a superfície. Então quando ela dissipa na superfície, nós chamamos de epicentro, certo? Então aqui, ó, nós podemos ver o seguinte: como vocês podem ver, como o terremoto ele pode ser devastador, dependendo do grau da sua magnitude. Então você pode ver lugares arrasados, um prédio aqui quase caindo, estradas rachadas por conta dos tremores de terra, certo? E aqui, ó, olha só, isso aqui é uma ponte e olha só, ela está no meio de um terremoto. Olha só o que o terremoto faz com essa ponte, para vocês terem noção da dimensão do poder de um terremoto. E esse GIF aqui, ó, é um sismógrafo. Então, ó, ele está captando normal e aí do nada ele começa o quê? A se agitar, começa a fazer ondas bem compridas, porque é sinal que está tendo o quê? Um tremor de terra grande, certo? E aí temos as tsunamis. Tsunami ela vai ser o quê? Também chamado de maremoto, certo? Que o tsunami é um terremoto que vai acontecer aonde? Abaixo do leito marinho. Quando eu falo leito marinho é o quê? A placa oceânica. Lembra que a gente falou na última aula sobre as placas tectônicas? Então você tem o quê? Placa continental e placa oceânica. A placa continental é onde você tem os continentes. E a placa oceânica é aquela que vai fazer o quê? O chão do oceano, que é a placa oceânica. Então o que acontece? O terremoto vai acontecer aonde? Nessa placa oceânica, certo? Então é um terremoto que vai acontecer debaixo d'água. E aí o que vai acontecer? Esse tremor de terra vai o quê? Vai deslocar a água e vai produzir o quê? Ondas gigantes, certo? Então a energia que é liberada vai o quê? Vai movimentar vai criar uma ondulação tão violenta que vai gerar ondas gigantes. E aí o que acontece? A grande diferença entre uma onda normal e uma onda gigante é o quê? Nem tanto é a sua altura, mas é o quê? O comprimento dela que é bem complicado. Porque geralmente o intervalo entre uma onda normal e outra, você tem um espaçamento de 150 metros. Agora, um intervalo de uma onda gigante, uma onda de tsunami para outra, chega a pegar 800 quilômetros. Então é uma onda muito comprida que vai levando tudo que tem pela frente, certo? Bom, o tsunami ele é um fenômeno que acontece com mais frequência do que em, no Oceano Pacífico e Índico, porque tem uma alta atividade sísmica ali, certo? Tem muito tremor ali, tem muita placa chocando entre elas,
Então, teve até no leste asiático, por exemplo, teve um tsunami que varreu muita coisa por ali, certo? Até pouco tempo atrás, no Japão, teve um tsunami que destruiu algumas cidades japonesas, certo? E aqui, ó, como eu expliquei para vocês, ó. Aqui, ó, você tem duas placas tectônicas que se chocaram, gerou um abalo sísmico, e esse abalo sísmico ele reverberou o quê? Na água, e gerou o quê? Ondas gigantes que atingiram a cidade, certo? Essa é a ideia principal do tsunami. E aí você já deve ter visto em filme, que tem todo aqueles filmes de catástrofe, coisa e tal, que, por exemplo, cai um meteoro na água e aí gera uma onda gigante, coisa e tal. Aquilo é muito cinema, mas pode acontecer também. Por exemplo, às vezes a atividade vulcânica pode promover tsunamis, certo? Pode uma quantidade de material cai por um asteroide, pode bater na água, pode gerar um tsunami. O que a gente vê em filme é uma coisa muito aumentada, mas não é impossível de acontecer, certo? E aqui, ó, olha só a força de um tsunami, pessoal. Como a gente pode ver, é uma onda que vai varrendo tudo, vai levando tudo que tem pela frente, é uma onda quase que sem fim, certo? Podemos seguir? Bora. E aqui temos os vulcões. Os vulcões, pessoal, eles são o quê? Os vulcões, eles são, digamos que, resultados de choques de placa tectônica, certo? Então, o que vai acontecer? Muitas das vezes, as placas, quando se tocam, elas podem que elas vão gerar grande pressão contra a superfície da Terra. E aí o que acontece? Essa pressão precisa sair de alguma maneira. E nisso ocorre o quê? Os vulcões. Aquele magma que está sendo pressionado, ele acaba o quê? Sendo extravasado pela pressão do magma e de gases que. E aí você tem que a famosa erupção, que é quando o vulcão ele lança material de dentro dele para fora. E esse material vem de onde? Vem lá do manto da Terra, que fica abaixo da crosta terrestre. Então, o choque das placas gera uma grande pressão e aí essa pressão precisa ser dissipada. E aí ocorre a erupção, certo? Nós temos no planeta muitos vulcões, principalmente nas regiões onde você tem o quê? Onde você tem encontro de placas, limites de placa, certo? Por exemplo, leste asiático, por exemplo, você tem vulcões demais ali. Tanto é que é chamado Círculo de Fogo, porque tem muitos vulcões ali. Tem muitas ilhas que são formadas por erupções vulcânicas. Vulcão que aparece no meio do mar, então começa a expelir material e esse material vai solidificando e formando o quê? Rocha, certo? E formando uma ilha. Só que é o seguinte, vamos lá. O magma que está lá no interior da Terra, ele vai ser expelido para a superfície pelo vulcão. E esse magma, quando ele sai, ele vira lava. A gente chama de lava. E essa lava, ela vai resfriar e ela vai acabar solidificando. Então, ela vai virar o quê? Uma rocha vulcânica, certo? Então, o que acontece? O solo vulcânico, ele é um solo muito bom para a agricultura. Por quê? Porque o solo vulcânico ele é riquíssimo em minerais. Então, é bem comum, por exemplo, próximo de vulcões, você tem o quê? Muito verde, até mesmo ter pessoas plantando no pé do vulcão. Por quê? Porque o solo é muito bom, certo? E também, além de ter um impacto positivo, o vulcão também pode ter um impacto negativo. Por conta do quê? Porque, por exemplo, lembra lá da chuva ácida que a gente viu? Então, um dos gases liberados pelos vulcões é o quê? É o dióxido de enxofre, que reage com a água virando um ácido sulfúrico, que cai, que vai diminuir o pH da chuva e vai cair como chuva ácida. Então, a chuva ácida impacta no meio ambiente. E fora que aquela fumaça, aquelas cinzas liberadas pelo vulcão, prejudica a saúde respiratória das pessoas, certo? E aqui, ó, esse vulcão que eu estou mostrando aqui é o Kilauea, que ocorre lá no Havaí, que fica nos Estados Unidos, certo? É um vulcão ativo ainda, e olha só o poder desse fenômeno aqui. É fantástico, é lindo demais, só que é uma beleza muito perigosa.
E aqui, ó, nós temos a estrutura de um vulcão. O vulcão, então, ele tem o quê? Esse cone, que a gente chama de chaminé. Por onde ele vai o quê? Essa chaminé é por onde ele vai liberar o quê? O conteúdo magmático daqui. Aí, pela cratera, que é a abertura da chaminé, você vai ter liberação da lava, liberação de rochas, dependendo da erupção, que você vai ter. Alguns têm uma erupção muito poderosa que libera rochas a quilômetros de distância, libera cinzas, certo? Alguns vulcões podem ter chaminés secundárias, que são o quê? Que são canais por onde a lava também vai sair, que vai ter erupções um pouco menores do que a erupção principal, certo? Então o vulcão basicamente ele tem essa estrutura aqui. E olha só, para vocês poderem ter noção.